no sentido, voltando aqui no sentido, né, ele torna ambos uma só carne. Então, ajuntando o negativo e o positivo, ou o positivo e o negativo, eles ajuntam, eles tornam agora ambos uma coisa só. Então, macho e fêmea, né, no sentido heterossexual ou heterogênico, macho e fêmea, união igual a união biológica entre sexo oposto para dar continuidade na espécie. Então, gente, só dá continuidade na espécie macho e fêmea no ser humano ou nos animais quando é uma união entre macho e fêmea. Você não vê dois machos e duas fêmeas dando continuidade aí na criação ou até mesmo na espécie. Então necessita de um macho e de uma fêmea para dar continuidade na espécie. Terceiro aqui, indissolúvel. Esse indissolúvel aqui, gente, esse indissolúvel, logicamente que ele tem princípios. Ele tem princípio, ele tem dois princípios que nós precisamos entender biblicamente aqui. Então, indissolúvel. Indissolúvel por quê? Porque o que o homem ali uniu no casamento, né, que é a união que não se dissolve a não ser por duas questões. Primeiro, por morte, né? Então a morte ela faz com que esse casal se separe aqui nessa vida, eles se separem, e também o ato do adultério. Então quando há um ato de adultério, um ato desse pecado de adultério, a Bíblia, o próprio Jesus, ele dá autorização para que haja uma separação desse casal aí. Então, se dissolver esse casamento é só através da morte e através aí do adultério. Logicamente que existem alguns outros princípios que também está por baixo, mas na questão da violência, na questão, né, de algumas outros fatos aí que acaba também gerando esse desconforto familiar e acaba dissolvendo. Mas do contrário, gente, não é igual na lei de Moisés, que olha, Deus ele permitiu que desse carta de repúdio, de desquite. Por quê? Por causa da dureza do coração, porque os homens daquela época eles estavam fazendo isso, né? Eles estavam dando carta de despúdio, de repúdio, de desquite, por qualquer coisinha. Se a mulher ela não soubesse cozinhar, ele pegava e dava carta e mandava ela para o pai. Então você vê que eram uns absurdos daquela época. Mas vamos lá. O segundo, o princípio da monogamia, né, que nós já lemos. Quando o ser humano se rebelar contra a vontade monogâmica de Deus, quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outro abismo: incesto, homossexualidade, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes. Diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel como a vontade original do Criador para o matrimônio. Então, gente, um abismo chama o outro, como foi dito aqui. Um abismo acaba trazendo um outro abismo, porque dentro desse abismo da separação, do divórcio, de você não querer conviver, aí vai chamando outro abismo. O marido já não quer mais viver com a mulher, já achou, minha mulher tá muito feia, minha mulher tá muito gordinha, ela tá muito relaxada, não quero, aí vê uma mais bonita, vê uma mais, né, atraente aos olhos, aí já vai e já separa e já casa. Aí daqui a pouco a mulher acaba se revoltando, aí um já começa a partir para o lado da atração por um outro homem, aí a mulher também já parte para a atração por uma outra mulher, aí daqui a pouco já faz aquele a troca de casal, né, práticas entre... Meu Deus do céu, um abismo vai trazendo outro abismo e o negócio vai ficando cada vez pior. Igual, né, estava acontecendo ali na cidade de Sodoma e Gomorra, onde Deus teve que, por obrigação, né, vamos dizer assim, teve por obrigação destruir aquela cidade, que aquela cidade estava cheirando mal às narinas de Deus. Então o nosso pecado, ele faz com que esse respiro, ele vai subir até o céu, e Deus, ele vai se incomodar com esse mau cheiro que é os nossos pecados, quando nós saímos do conceito familiar ou do conceito divino aqui. Então o homem, ele tem essa facilidade de sair da vontade de Deus. Segundo aqui, o princípio da heterossexualidade. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual, um homem e uma mulher unidos para sempre, sob a bênção divina. Quando
Gênesis 2, 24 estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher. Então esse é o conceito de heterossexualidade ou homogeneidade, né? Que ambos eles se tornarão uma só carne. Então, heterossexual e monogâmico, né? Monogâmico e heterossexual, tá bom? Que ambos sairão da casa dos seus pais e viverão ali juntos, se unirão para tornar ambos uma só carne. Segundo, a prioridade da família. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas na vida. Normalmente, há muitos crentes e até mesmo os pastores que priorizam a seguinte ordem: Deus, igreja e esposa, filhos. Qual é o equívoco disso, viu? Foi o que nós já dissemos também no começo. Qual é o equívoco desse princípio? Porque você se coloca primeiro. Lógico, Deus é primeiro. Deus, ele na própria lei, nos próprios mandamentos, né? Ali em Êxodo, no capítulo 20, e o próprio Êxodo e o próprio Deuteronômio, no capítulo 5, ele vai falar sobre o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, que se torna, logicamente, o quinto mandamento, né, o quinto mandamento da lei, é a família, é a questão de honrar pai e mãe, que nós vamos falar rapidamente. Só concluir aqui. Então, nesse conceito aqui, nós entendemos que a família cristã, normalmente há muitos crentes que colocam o princípio de a igreja está em primeiro lugar antes da família, mas não é isso. A família, ela está em primeiro lugar e depois os demais. Então é Deus, o próprio ser humano em si e a família, porque a família é a base da sociedade, da igreja, do Estado. Não é o Estado, a igreja e a família, não. É a família, a igreja e o Estado. Então se nós não priorizar isso que Deus criou, da forma que Deus criou, se nós não priorizar assim, nós estamos sendo infiéis aí, colocando a igreja. Tem pessoas que colocam a igreja para que venha, né, lógico, para que venha dar lucro, para que venha tirar ali das pessoas, mas para as pessoas achar que se você não priorizar a igreja, você está cometendo pecado, mas não é. A família é em primeiro lugar, gente, a família em primeiro lugar, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá. Segundo, biblicamente o crente deve priorizar Deus, sua própria vida, o seu cônjuge, seus filhos e a igreja local, tá bom? A palavra de Deus diz que se alguém não cuidar de sua família, não se encontrará preparado para liderar a igreja de Cristo. 1 Timóteo 3, 4, 5. O que o próprio Deus ali, Paulo escrevendo, né? Ele fala ali para os obreiros, né? Que os obreiros ele tem que ter família. O homem ele tem que ter uma mulher, ao pastor ele tem que ter uma mulher, ao bispo, ao próprio diácono ele tem que ter mulher, ele tem que cuidar bem da sua casa, dos seus filhos, porque se ele não fizer assim, ele não pode cuidar da igreja de Deus. Então se você não cuida bem da sua família, porque o nosso primeiro teste como grandes obreiros, como grandes homens de Deus, é primeiramente cuidar da família, é trazer a família ao seu, vamos dizer assim, que logicamente que a família não vai ser aquele exemplo maior de todas as coisas, não, mas você tem que ter um exemplo familiar para que depois você venha a melhorar aí na questão de cuidar da igreja de Deus. Então se você não cuida da família, se você não tem o cuidado com a família, você também não terá cuidado com a igreja de Deus, amém? Terceiro aqui, o relacionamento entre pais e filhos, tá? Vamos lá, na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados da família, que os filhos sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor. Nós vamos abrir aqui Efésios capítulo 6, que ele fala muito bem disso. Mas antes nós vamos ler primeiro aqui em Êxodo, no capítulo 5, verso, acho que é o 12, se não me falha a memória, vamos ver aqui. O Êxodo capítulo 20, verso 12, ele vai falar assim,
Respeite o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo na terra que estou te dando. O 5, o verso 16, ele vai dizer assim, esse é o 5º mandamento, tá? É o mandamento com promessa. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Então esse foi o primeiro mandamento que foi feito com promessa. Ele é o 5º mandamento, mas é o primeiro mandamento feito com promessas. Então, o primeiro é amar, honrar os pais, né? Honrar os pais de toda forma, ou em todo conceito, em todo contexto, honrar os pais, para que você a sua vida possa ser prolongada, porque aqueles que não honram o pai, que não ouve, que não obedece, que não faz, que não dá ouvido para o ensinamento, para a experiência dos pais, ele acaba tropeçando e até mesmo perdendo a sua vivência aqui na terra, porque ele vai por caminhos que o homem parece perfeito, mas que no final é a morte aí. Mas esse verso 16, ele diz assim, respeite Deuteronômio capítulo 5, verso 16, diz assim, respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Então, olha só, esse é o mandamento, né? Esse é o primeiro mandamento com promessa, mas nós vamos aqui em Efésios aqui, Efésios capítulo, deixa eu ler aqui na outra Bíblia, que é na linguagem mais... Efésios capítulo 6, que é o que nós queremos ver aqui. Efésios capítulo 6, ele diz assim, se no primeiro princípio lá, Deus fala para honrar pai e mães, então o primeiro mandamento, né? Com promessas é honrar pai e mães. Para quê? Para que tudo vá bem na sua vida, para que os seus dias na terra sejam prolongados. Então esse é o primeiro mandamento com promessa, sendo que ele faz parte do 5º mandamento ali da lei, tá bom? Mas aqui em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, ele fala assim, ó, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí ele vai, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais-os na doutrina, a admoestação do Senhor. Então, olha só, se os filhos eles têm essa obrigatoriedade, né, ou essa doutrina, esse mandado por Deus de honrar pai e mães, então isso é uma doutrina, uma obrigação dos filhos, honrar os seus progenitores, né? Como assim a Bíblia nos manda e o próprio Deus nos outorga aí a honrar os nossos progenitores. Da mesma forma, os pais também têm a sua obrigação para com os filhos. Filhos, não desonre os vossos pais, não desonre os vossos pais. Mas aí a Bíblia também vai nos ensinar, pais, não provoque a ira nos vossos filhos. Sabe por quê? Porque quando o pai ele provoca a ira nos seus filhos, ele não cuida, ele não trata o filho como como a Bíblia tem nos ensinado. Logicamente que você não vai tratar o seu filho como um rei, como uma rainha, ou você vai permitir que o seu filho ele fale com você da forma que ele quer, do jeito que ele quer, que ele te desobedeça, que ele fale alto, levante a sua voz ou dessa forma com você. Claro que não. Claro que isso você precisa educar, você precisa ter o controle disso, mas quando nós provocamos a ira dos nossos filhos com coisas que acabem sendo contra, né, o pensamento, porque o próprio Augusto Cury, né, um grande psiquiatra que eu gosto muito, ele fala que o pai ele precisa não somente educar o filho, mas ele precisa também corrigir o filho. Por quê?
educar é corrigir. Então você vê, né, um dos livros deles, que eu até vou pegar aqui para mostrar para você, um dos livros dele aqui, não sou muito de apresentar livros, mas esse livro aqui, ó, que chama-se Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, é um livro muito bom, gostaria que você aproveitasse, né, lesse esse livro aqui, no conceito familiar, e também esse outro aqui, ó, Conselhos Práticos para a Família Cristã. Também é um livro muito bom, se você quiser também estar lendo, tá? É o John Cobates, é o autor desse livro, o outro é o Augusto Cury, que fala sobre família. Então, assim ele diz, né, que não é somente educar ou somente ensinar ensinar a base pedagógica para o filho. Não, é você também educar ele corrigindo, chamando a atenção, puxando a orelha, porque isso é correção, isso é pedagogia, né? Isso faz parte do ensino, do aprendizado do filho. Ele tem que entender que ele tem um pai que está acima dele, não somente na hierarquia, mas também no amor, na compreensão, na educação. Então, todos esses conceitos ele precisa entender. Mas os pais não podem também passar como sendo ali um bicho-papão, né, para os filhos, porque senão os filhos não vão amá-lo, né? Os filhos não vão amar. Assim, o próprio Maquiavel, ele passa esse conselho para o rei: olha, rei, passe para os seus súditos que eles venham não te amar, mas que eles venham ter medo de você. Mas esse não é o conceito de família. O conceito de família não é que os filhos tenham que ter medo dos pais, eles tenham que respeitar os pais, eles tenham que amar os pais como os pais seus progenitores e seus cuidadores. E aí eles, da mesma forma, quando eles amam, eles transmitem esse amor para os pais também automaticamente vai transmitir de uma forma especial esse amor para os filhos. Então, assim nós vamos entendendo que da mesma forma que a Bíblia ela nos indica, nos ensina, nos corrige a educar os nossos filhos, a amar os nossos filhos, da mesma forma ela também chama a atenção dos filhos, honrar os seus pais, cuidar dos seus pais, não fazer igual aquele jovem que doou todos os seus bens para a igreja. Olha só, preste bem atenção nisso, doou todos os seus bens para a igreja, aí colocou lá pro templo, né, e colocou aquilo como corbã, porque quando ele colocava aquilo como corbã, ele não precisava dar herança para os pais, para ninguém. Então ele viveria com a sua herança para sempre, e quando ele morresse, quando a sua casa ali não tivesse ninguém, a sua herança era passada para o templo. Mas ele ia viver com a sua herança, até porque ele não precisaria doar essa herança para ninguém ou dividir essa herança com ninguém. Mas que nós possamos honrar nossos pais e nossas mães aí. Amém? Então, o segundo ataque aqui, ataque da família, ideologia de gênero. Vamos ler aqui. Engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família criada por Deus. Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, disse que a família deveria ser abolida. Gente, vamos entender um ponto aqui simples. Na verdade, quando nós entendemos o termo comunhão, né, comunhão e comunismo, no sentido de distorção de sociedade, distorção familiar, distorção de Estado, de economia, quando nós entendemos o conceito esse conceito aqui de Karl Marx aqui, de desconstrução, é uma coisa, tá? Mas quando nós entendemos esse conceito aqui, como a Bíblia ela fala sobre essa comunhão, não esse comunismo, tá? Não esse comunismo, porque a Bíblia ela trata de comunhão, ela trata de união, ela trata desse pensamento de viver em comum, que era um dos pensamentos que estava dentro do comunismo, esse viver em comum. Só que foi distorcido. Mas viver em comum, comunhão, ela já está na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3, 4, você vai ver isso. Lá eles viviam em comunhão, então dava o sentido de comum, tudo em comum.
né? Eles vendiam os seus bens, dividiam entre eles. Então a Bíblia já dá esse conceito. Só que a Bíblia não desconstrói. A Bíblia ela não desconstrói o conceito familiar, o conceito sociedade, o conceito Estado, o conceito igreja, não. A Bíblia ela quer que o ser humano seja solidário uns com os outros, que não seja, olha, porque eu sou mais, eu tenho mais, eu posso humilhar, eu posso... Não. Hoje nós vivemos um país capitalista que só pensa em capital, só pensa em dinheiro. E você acha que está certo isso? Você esquecer da comunhão entre as pessoas, que as pessoas vivam comum para viver um capitalismo que só pensa em recursos, em tirar direitos, em tirar da sociedade dos mais pobres. Gente, isso é um absurdo. Um governo que só pensa em capital, em tirar dos mais pobres, esquecendo que a base social ele está no conceito geral, no contexto geral. Então, se nós esquecemos disso, nós acabamos colocando o peso, como Maquiavel ensinou para o príncipe ali, de ele colocar um peso sobre o povo para que o povo viesse a ter medo dele. Então é isso que o governo está fazendo, usando a teoria de Maquiavel, colocando peso sobre o povo para que o povo venha ter medo, para que o povo não venha se rebelar ou correr atrás do seu direito. Mas não é isso que nós queremos, gente. Nós queremos uma sociedade em comum, uma sociedade que pense uns nos outros, ainda que há uma diferença sim de capital, de recursos, de riquezas, mas que as pessoas sejam mais benevolentes umas com as outras, que os humanos ou o humanismo esteja no coração das pessoas, porque isso é conceito familiar. Quando nós pensamos uns nos outros, isso se chama conceito de familiar, você ser essa pessoa aí que pensa um no outro, porque senão nós estamos sendo egoístas com nós mesmos. Amém? Um ataque. Essa teoria, além de ser um ataque a Deus e a ciência, ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano e também ignora por completo que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 1, 26 e 27. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. A biologia define uma pessoa masculina por causa do seu aparelho reprodutor masculino, ou seja, a harmonia masculina, a hormônio masculino e tal. Vamos ver aqui, né, para que nós fechamos aqui. A questão aqui da desconstrução aqui desse homem e mulher, ela quer que os próprios, né, esses próprios homens cultos, cientistas, até mesmo esses homens que tratam aí as pessoas, psicólogos, psiquiatras, que entra pelo lado desse lado obscuro, né, dessa ideologias aí que nós estamos vendo. Eles querem desconstruir o conceito familiar, porque eles também são promíscuos, eles também vivem uma promiscuidade, eles não querem ter uma família num contexto sagrado, num contexto bíblico, num conceito divino, ou até mesmo num conceito tradicional. Eles querem fazer da sua vida e da vida daqueles que estão do lado deles, a forma que eles mesmos pensam e querem. Então aí acabam tirando aí o conceito original de homem e mulher, de macho e fêmea, para trazer um conceito que nós vamos vendo aí que não existe, porque homem é homem, ele tem o seu órgão reprodutor já definido, né? Macho. Mulher, a mesma coisa. Então, mulher, ela foi criada mulher. Homem foi criado homem. Então, não passou disso, é desconstrução biológica. Conclusão. Só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. Noé salvou a família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus. Gênesis 7:1. Josué também tomou posição ao lado de Deus com a sua família diante dos desvios do povo, da sua declaração solene e exemplar.
escolheu hoje a quem sirvais, escolhei hoje a quem sirvais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Então, gente, a questão aqui de família, né? A questão de família aqui, ela depende muito de nós não deixar com que essa instituição ela venha cair em descrédito. Então, se nós verdadeiramente temos consciência e amamos a nossa família, nós vamos aqui cuidar e vamos aqui gritar aos quatro ventos que nada pode dissolver a família, que a família é monogâmica, heterossexual e indissolúvel. É uma família que tem como base homem e mulher, macho e fêmea, e uma união entre o homem, mulher e o próprio Deus ali abençoando esse casal. Então, o que passa disso é desconstrução social, desconstrução biológica, desconstrução sociológica e desconstrução divina. Então, o homem, infelizmente, pelo seu próprio bel prazer, o seu próprio egocentrismo, ele tem tentado fazer isso, mas nós possamos aí colocar as famílias aí debaixo dos nossos joelhos e continuar orando por ela. Se você gostou dessa lição, deixe o seu comentário, deixe o seu like e se inscreve no nosso canal para que nós possamos aí continuar aqui fazendo o melhor para que você seja abençoado. Amém? Família, orem, não se deixe levar pelo inimigo. Amém? Então eu quero agradecer a sua presença, que você possa continuar sendo abençoado e a sua família seja uma família abençoada para a honra e a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus eu agradeço a todos e fiquem na paz. Até semana que vem estaremos aqui novamente com mais uma lição maravilhosa. Fiquem na paz do Senhor.